Olá, leitura sapiencial da literatura sapiencial. Os livros de Jó, Provérbios e Eclesiastes formam a trilogia sapiencial no Antigo Testamento. A importância de entendermos a literatura sapiencial com seus contornos para sua aplicabilidade numa interpretação correta das Escrituras é fundamental. Essa sabedoria literária parece ser um conjunto de conhecimentos colhidos pelos escritores de várias culturas e não exclusivamente da cultura judaica, ainda que grande parte esta cultura esteja presente, mas ainda assim não se impõe forçosamente às outras. Considerando que se é observado dois elementos importantes, o elemento histórico e o transcultural, eles têm o poder de potencializar a abrangência do estudo e aplicabilidade da literatura sapiencial. Não obstante, pode ser o elemento catalisador para que mais indivíduos sejam alvos dessa forma mais correta da interpretação desses livros. Ainda pode-se pensar que a literatura sapiencial serve como ponte entre as culturas, já que se observa elementos sapienciais de várias culturas dentro do contexto de cada livro, servindo assim para interação e compartilhamento dos ensinos que estão presentes nas sapienciais, que sofrem influência transculturais. Especificamente, os livros de Jó, Provérbios e Eclesiastes apresentam fortes elementos da transculturalidade dos seus ensinos. Apesar de Jó não pertencer ao grupo de Provérbios e Eclesiastes de forma autoral, eles apresentam, além da historicidade judaica, em alguns menos e outros mais, a forte presença do elemento transcultural. As narrativas demonstram que a cultura tem grande importância na vida e nas decisões cotidianas do indivíduo, não somente a sua, mas considerando as outras. A princípio, a abordagem parece um pouco ortodoxa demais e até um pouco reguladora, e por que não dizer preconceituosa. Ao olharmos ao redor e para dentro de cada cultura, encontramos o elemento histórico e cultural também de forma sólida e pacificada. Por que então não despojarmos desta forma ortodoxa demais e, em muitos casos, preconceituosa, e não usarmos esses elementos que fizeram e fazem parte desta forma de interpretar de uma forma mais ampla a literatura sapiencial? Claro que precisamos nos preocupar em não usar esta forma para extrapolar, trazendo à existência aquilo que não comporta o texto, mas também não deixar de extrair o máximo que o texto sapiencial pode nos oferecer, sem medo que isto possa causar uma ruptura com nossa forma ortodoxa, não dizendo aqui que a ortodoxia não seja importante, mas sim uma ortodoxia aberta, receptiva e eficaz, servindo como elemento basilador e não repressor ou cerceador. Colocar, ou até melhor, elevar os olhos para enxergar que a literatura sapiencial é justamente a contribuição, quer positiva ou negativa, de cada cultura para a formação do indivíduo. Sermos uma ilha neste aspecto contribui de forma positiva? Não será um grande risco este isolamento nos levando a sermos radicais e absolutistas com aquilo que na verdade não é necessário em detrimento daquilo que realmente exige este comportamento? Entendo que ao posicionarmos assim, estamos deixando de pensar, agir e consequentemente usufruir dentro da plenitude que nos oferece a sabedoria sapiencial. Usando um exemplo já mencionado nos estudos da literatura sapiencial, do brinquedo, Lego e do quebra-cabeça, ambos dão uma visão do que a absorção dos conhecimentos que a literatura sapiencial pode nos proporcionar. Por um lado, o Lego, apesar de ter um padrão de encaixe, tem infinitas possibilidades para a sua montagem, podendo-se dar asas à imaginação. Já o quebra-cabeça tem também a limitação do encaixe, mas a figura que se procura encontrar com a montagem já está definida.
uma montagem forçada irá denunciar o erro através da figura já pré-estabelecida. Ou seja, tanto o Lego como o quebra-cabeça, se usados de forma correta, observando suas particularidades, contribuirão para o deslinde e, ao mesmo tempo, a prospecção de forma ampla, sem a necessidade de macular nenhum princípio original que a literatura possa trazer. Assim, usando dessas duas premissas, uma nos dá alguns parâmetros iniciais para a interpretação, mas não nos restringe ao alcance previamente do resultado a ser construído. Já a outra se mostra mais rígida em seus encaixes e já aponta um resultado previamente estabelecido, não se podendo fugir sem correr o risco de distorcer o texto sapiencial. Usar os textos da literatura sapiencial buscando esta visão ampla, no sentido de entender que neles se contêm elementos transculturais de grande relevância e que contribuirão para a interpretação não só correta, mas com a amplitude e intencionalidade que foi produzida pelos seus escritores. Há também de se destacar a figura importante daquele que interpreta os textos sapienciais. A sua mente e também seu coração tem que se encontrar aberto para olhar o texto de forma a manter a máxima isenção, sem paixões ou preconceitos que podem se bloquear ou até mesmo distorcer o sentido do texto e a intenção do escritor por ocasião da sua concepção. Parece-nos que será mais fácil se o intérprete dos textos sapienciais se despoje desta figura rija, mas mantenha a seriedade, se despoje do preconceito, mas mantenha o conceito, se despoje do exclusivismo cultural, mas mantenha a exclusividade cultural pessoal. Este é um caminho um tanto difícil, talvez, porque nos acostumamos a ver as coisas do nosso jeito, do nosso ponto de vista. Mas, para uma boa e ampla interpretação dos textos sapienciais, uma postura mais flexível e aberta parece mais ideal. Com tudo isto, só fará sentido diante da busca da essência do texto e da qualidade do conteúdo trazido pelo escritor em sua exposição textual, intertextual, transcultural e histórica, levando sempre em conta que tudo tem o seu valor, momento e aplicabilidade dentro de um contexto, e que, ao nos depararmos com os textos sapienciais, quais sejam Jó, Provérbios e Eclesiastes, eles não foram escritos com a pretensão de ser um código exclusivo de normas de uma cultura, com uma amplitude e aplicabilidade resumida à cultura judaica, mas pelo contrário, em seu bojo traz informações da vida cotidiana, quer seja relacional, social, familiar, política, econômica, entre outros assuntos, e que estão permeados por informações de outras culturas e costumes, compilando assim a sabedoria sapiencial. Por fim, tudo isso servirá bem ao seu propósito, se for bem utilizada e de forma correta, toda essa literatura sapiencial, contribuindo para que seja construída a formação naquele e para aquele que venha ler e interpretar os textos sapienciais. Não esquecendo que a interpretação aberta, flexível, menos ortodoxa possível dos textos sapienciais, se utilizada de forma descompromissada com o que discorremos, ou seja, levar em consideração a essência do texto e a intenção do escritor, talvez venha contribuir pouco para o aprendizado e aprimoramento daqueles que utilizarem os textos sapienciais, podendo assim causar menos impacto que foi a intencionalidade do escritor à época. Se ao considerarmos dessa forma mais abrangente que os textos sapienciais trazem seu arcabouço para a sua aplicabilidade, será de suma importância que os mesmos sejam compreendidos sob a égide do Criador dos céus e da terra, que os inspirou e em uma demonstração de grandeza infinita nos mostra que não está limitado a sistemas, quer sejam eles culturais e históricos. Em verdade, é que ele os usa à sua vontade para justamente demonstrar a grandeza de seu interesse, para que o ser humano entenda que ele os criou e todos os dotou com sua imagem e semelhança,
consequentemente também a sua universal sabedoria.